A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos aqui na classe dos adultos na lição de número 11, onde nós vamos compreender sobre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio levítico. Vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. E eu acredito que Deus tem uma palavra toda especial para vocês. A gente vai compreender sobre a vestimenta do sacerdote, vamos compreender sobre esse ministério que existe na antiga aliança. E é claro que eu quero lembrar você que a gente está comentando das lições de adultos, jovens e juvenis. Então vamos que vamos? Vamos juntos aprender sobre a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos adultos e vamos compreender sobre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio levítico. Vamos entender sobre esse processo de escolha e separação para o sacerdócio. Vamos compreender também sobre a vestimenta desse ministério, ministério sacerdotal. E vamos compreender a respeito do ministério sacerdotal de Cristo, à luz da palavra de Deus. É claro que você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer, gente boa, de te receber por aqui. Aproveita também e deixa aí o seu comentário. Eu fico muito feliz em conhecer você, saber de onde você está assistindo essa aula. Muito obrigado pelo seu carinho. Não se esquece de deixar também o likezinho, o seu joinha, porque com isso você ajuda a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Para iniciar bem a sua ministração, apresente o texto bíblico da lição. Você é servo da palavra. Lembre-se que a sua lição possui 3 objetivos específicos. Tenha eles em mente para você não fugir do assunto. Sua lição de hoje possui 3 pontos. Um detalhe básico para você fazer: apresenta o tema da lição para os seus alunos, descreva ponto a ponto e depois inicie a sua ministração. Então vamos que vamos? Vamos juntos começar bem essa lição a partir do primeiro ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a escolha dos sacerdotes. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. É importante a gente ler o texto bíblico de Êxodo, capítulo 28, versículo 1 em sala de aula. E é claro que a gente vai destacar como isso acontece, como eram separados os sacerdotes, como esse ministério acontecia na antiga aliança. É muito importante a gente entender isso até mesmo para passar em sala de aula. Vamos descrever isso para você em 3 subtópicos aqui do ponto número 1. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento para você compreender um pouco mais sobre essa escolha, essa separação para o ministério sacerdotal. Os sacerdotes precisavam pertencer à tribo de Levi. Aquele que fosse candidato ao ministério sacerdotal precisava pertencer a uma tribo específica de Israel. Nós sabemos que em Israel nós encontramos 12 tribos, mas essa tribo é uma tribo específica para esse ministério, para esse ofício, a tribo de Levi. É importante você ler o texto bíblico que está em Números, capítulo 1, versículo 49 e 50. Essa separação era específica, porque de todas as tribos de Israel, Deus escolhe uma tribo para ser a tribo que exerceria esse ministério. Essa tribo não teria, por exemplo, território terrestre, terrenos, terras e posses. Mas essa tribo cuidaria das coisas de Deus, do ofício do tabernáculo, futuramente do templo, da adoração. Esse sentido que nós precisamos compreender aqui. Aquele que tinha esse ministério sacerdotal deveria pertencer a essa tribo. Isso aqui é específico na palavra de Deus. E esse sacerdócio, essa separação, tinha uma posição diferenciada das demais tribos de Israel. Essa posição diferenciada não era porque eles eram melhores, não. É por causa do ofício que eles exerciam perante o Senhor, perante a adoração, perante o louvor e glorificação do Senhor. Leia o texto de Números, capítulo 1, versículos 52 e 53 em sala de aula e avance para o segundo subtópico aqui do ponto número 1, para você entender um pouco melhor sobre essa separação e apresentar em sala de aula. Esse segundo subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento: as características especiais dos levitas.
É claro que a gente entende aqui, à luz da palavra de Deus, que levita não é aquele que somente canta no ministério de louvor da igreja. Tem gente que pensa que levita é aquilo ali. Ali só é um ministério que é exercido perante a congregação. Mas à luz da Bíblia, levita é aquele que é separado para o ofício da obra de Deus. Por exemplo, se fosse trazer uma aplicação real para você apresentar em sala de aula. O pastor da igreja é um levita, o porteiro ou a zeladora da igreja ou o zelador da igreja também é um levita, para você entender um pouco melhor. E é claro que a palavra de Deus também demonstra alguns aspectos importantes porque Deus separa os levitas. Vou destacar duas coisas que a própria lição apresenta para você. A primeira, o chamado específico para o serviço do tabernáculo. Todo aquele que era levita era chamado naturalmente para o serviço do tabernáculo. Estava envolvido com a obra de Deus, estava envolvido com as coisas do Senhor. Isso aqui é específico. E é interessante que a gente pode até aplicar em sala de aula. Todos nós, cristãos, servos de Jesus, também somos levitas do Senhor. Somos chamados para ser envolvidos na obra de Deus. Você é envolvido, seu aluno é envolvido. Cada membro da igreja, da congregação, está envolvido nessa obra. Nesse caso aqui dos levitas, estavam envolvidos na obra do tabernáculo. No nosso caso, na Nova Aliança, estamos envolvidos na obra do reino de Deus, para a pregação do evangelho e expansão desse reino. A segunda lição que eu quero destacar, porque Deus destaca e separa os levitas, está também na sua lição. A segunda lição é a lição da unidade. Os levitas pertenciam à mesma tribo. Os levitas falavam a mesma língua. Os levitas se entendiam. Isso fala de unidade, comunhão. Na Nova Aliança, a igreja ela é una. Ao mesmo tempo de ser una, ela é triunfante. A igreja de Deus é uma igreja separada. Nós fazemos parte da igreja de Deus. Fazendo parte da igreja de Deus, nós somos membros de um mesmo corpo. Cada membro em si da congregação é importante. Cada membro em si do povo de Deus passa a ter um ministério de importância na obra de Deus. O próprio texto bíblico faz questão de dizer que na Nova Aliança nós somos igreja do Senhor, chamados para fora. Essa ideia traz um ministério específico, traz também uma chamada específica para a obra de Deus. É muito importante a gente ler o texto bíblico que está em João. João, capítulo 17, versículo 20 e 21. Faça essa leitura em sala de aula com seus alunos. Apresente a palavra de Deus e avance para o terceiro subtópico aqui do ponto número 1, que vai continuar trabalhando sobre essa separação, essa chamada específica dos levitas, a partir do seguinte argumento. A consagração sacerdotal tinha somente um propósito. E que propósito era esse? Esse é o nosso terceiro subtópico. Esse propósito é específico. Servir ao Senhor. Separados para servir. Servir na obra do tabernáculo, futuramente no templo. Mas esse serviço é específico. Leia o texto de Números, capítulo 1, versículo 50 em sala de aula com seus alunos. Esse serviço foi estabelecido pelo próprio Deus, orientado a Moisés, que orienta os levitas na prática do culto no tabernáculo. Na Nova Aliança, é fantástico entender que Deus também separa obreiros para a sua igreja. Homens, mulheres de Deus que exercem o ministério específico na casa do Senhor, na igreja em si. O texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, traz algo que é importante de se entender sobre essa separação, sobre essa chamada, essa vocação, que é estabelecida pelo próprio Deus. É interessante que em 1 Timóteo, capítulo 3, a própria Bíblia faz questão de falar a respeito dessa chamada específica no versículo 1, que vale a pena a gente observar muito bem em sala de aula. Lucas, capítulo 9, versículo 62, o próprio Cristo chama a atenção daqueles que são chamados para a obra, separados para um exercício no ministério da casa de Deus, nesse caso aqui da antiga aliança do tabernáculo, de quem?
Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, ele deve se dedicar a essa obra, a esse ministério, a esse chamado. Eu espero que você esteja compreendendo e apresentando a palavra de Deus aos seus alunos, para que a palavra de Deus floresça e se torne luz para o caminho de cada um deles. Concluindo o ponto número 1, é muito importante você destacar essa ideia dessa separação do ministério levítico para a obra do Senhor e a separação do ministério a qual nós servimos na igreja do Senhor, destacando que Deus conta com todos para a obra, destacando que Deus chama a todos para a pregação do Evangelho, para a ministração da palavra de Deus. Fazendo isso, avance para o segundo ponto da sua lição. O segundo ponto vai tratar sobre algo específico aqui, que é a vestimenta sacerdotal. E eu espero que Deus em Cristo te use poderosamente em nome do Senhor Jesus. Lembrando também que você é servo da palavra, apresente a palavra de Deus em sala de aula. O segundo ponto da nossa lição vai tratar sobre a vestimenta sacerdotal, a vestimenta para o serviço. Esse segundo ponto possui aí 3 subtópicos que nós vamos estar trabalhando com você a respeito dessa vestimenta, dessa separação para a obra de Deus. O sacerdócio era um sacerdócio diferenciado. Possuía vestes para estar diante da presença do Senhor. Essas vestes eram vestes sagradas. E o processo desta vestimenta era um processo que fazia parte do culto. Por exemplo, o sacerdote, diante da presença do Senhor, entre a pia e a própria entrada do tabernáculo, ele tinha esse processo, por exemplo, de trocar de vestimenta. Entre a pia e o tabernáculo, ele tomava um banho e vestia uma vestimenta sagrada, especial, para estar no Santo dos Santos e também no Santíssimo Lugar, para estar no lugar santo, melhor dizendo, e também no Santíssimo Lugar, porque essas vestimentas foram estabelecidas por Deus através de Moisés. Vamos entender isso aqui à luz da palavra de Deus. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento que nós estamos tentando entender e apresentar aqui para você. A simbologia da vestimenta sacerdotal. Êxodo capítulo 28, versículo 2, é um texto que vale a pena ler em sala de aula. Os sacerdotes, eles possuíam um método de culto que foi orientado por Deus a Moisés, e Moisés passa para eles. A vestimenta aqui, nesse caso, na antiga aliança, fazia parte do culto. Fazia parte da espiritualidade daquele lugar. A pessoa, por exemplo, não poderia estar perante o Senhor vestido de qualquer maneira. Existia para o levita uma vestimenta específica, uma vestimenta que também demonstrava o caráter do serviço que estava sendo desenvolvido na obra de Deus. Essa vestimenta era uma vestimenta sagrada, e é interessante que essa vestimenta também despertava o povo de Israel, despertava as demais tribos, que os levitas eram diferentes. Os levitas possuíam um caráter de santificação, de povo diferente, separado para Deus. Na nova aliança, nós entendemos muito bem que o cristão se comporta diferente. Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, ele alerta as irmãs para não parecerem com as pessoas ou as mulheres daquela época, daquela comunidade. Por que ele alerta para isso? Por exemplo, na comunidade de Corinto existia um grande templo à deusa Afrodite, onde as mulheres raspavam as cabeças para fazer parte daquele culto. A maioria eram prostitutas. Porém, na igreja de Corinto, algumas dessas mulheres se converteram. E Paulo alerta essas mulheres a cobrirem a cabeça para que o mundo, as pessoas daquele mundo, não pensassem que elas seriam prostitutas. Cobrindo a cabeça seria uma maneira de destacar que essas irmãs eram diferentes. O povo de Deus se veste diferente. O povo de Deus se comporta diferente. À luz do tabernáculo, você percebe muito bem, à luz da palavra de Deus, que os sacerdotes tinham essa vestimenta, e era uma vestimenta que destacava o caráter do serviço desse ministério.
Quando você celebra a Deus, você também celebra a Deus com aquilo que você veste. Olha que interessante. Quando você celebra a Deus e adora ao Senhor, você adora ao Senhor agradando a Ele com a sua vestimenta. Os sacerdotes, os levitas faziam isso. Caminhando, vamos para o segundo subtópico aqui do ponto de número 2, que vai tratar sobre o seguinte argumento, entendendo um pouco mais sobre essa vestimenta aqui. A túnica chamada éfode. Êxodo capítulo 28, versículo 4. Essa túnica chamada éfode, ela era diferenciada. Quem usava essa túnica? O sumo sacerdote. Essa túnica, ela cobria, era uma espécie de avental, possivelmente na cor azul. E é interessante que esse avental cobria tanto a frente como as costas do sacerdote. Era também um avental que possuía um adorno, uma espécie de cinto, que o sacerdote se vestia para o exercício e adoração do Senhor dentro do tabernáculo, tanto no lugar santo como no lugar santíssimo. Essa túnica, ela era diferenciada à luz da palavra de Deus. Só aquele que era sumo sacerdote usava essa túnica para apresentar ao Senhor a adoração. Leia o texto de Êxodo capítulo 28, versículos 6 ao 8, para descrever em sala de aula para os seus alunos a respeito dessa túnica que estamos apresentando para você. Essa túnica possuía também algumas tiras, isso é interessante a gente observar, que amarravam-se tanto nas costas como na frente. Essas tiras possuíam detalhes de ouro, para que no peitoral segurasse ali uma placa de ouro, onde estavam contidas algumas pedras que representavam ali as 12 tribos de Israel. Existiam ali 12 pedras em si. Quem usava esse material era o próprio sumo sacerdote. E perante a lei de Deus, perante essa prática, somente ele, com essa veste santa, se tornava um mediador entre o povo e Deus, porque ele entrava no santo e no santo dos santos. Na nova aliança, Cristo é o nosso mediador. Só que as vestes de Cristo aqui são apresentadas diferente. As vestes de Cristo são apresentadas no Calvário. Na cruz do Calvário, ele se torna o nosso mediador com o seu próprio sangue, sendo humilhado, sendo massacrado, apresentando-se como oferta e também como ofertante diante da presença de Deus. A partir desse momento, Cristo se torna então o nosso sumo sacerdote, o nosso supremo sumo sacerdote, nos transformando também em sacerdotes para termos acesso à presença de Deus. Entendendo isso, avance, por favor, para o terceiro subtópico, onde a gente vai entender um pouco mais sobre essa vestimenta sagrada do sumo sacerdote. O Urim e o Tumim. O Urim e Tumim são pedras específicas que o povo de Israel tomava para tomar decisões importantes. É interessante que eram uma espécie de pedras brilhosas. A luz de cada uma trazia uma resposta. Ou uma resposta positiva ou uma resposta negativa. Números capítulo 26, versículos 55 e 56, vale a pena fazer essa leitura em casa e apresentar até mesmo para os seus alunos em sala de aula, se você desejar. É interessante que quando você entende sobre essas pedrinhas ficavam próximas ao peitoral do sacerdote, diante desse peitoral, dessa placa dourada. Uma apresentava a resposta positiva e outra negativa. O sacerdote, ele recorria em diversos casos para essas pedras para estar perante a presença do Senhor. É claro que entre essas pedras, além dessas, possuíam mais 12 pedras e cada uma dessas pedras específicas representavam as tribos de Israel. Ou seja, aquela placa em si representava o povo hebreu perante a presença do Senhor. Só que essas duas pedrinhas, o Urim e o Tumim, representavam a resposta de Deus para o sacerdote em alguns casos. O caso da resposta positiva e o caso também da resposta negativa. Quando ele apresentava a adoração perante o Senhor, uma das duas brilhava um pouco mais. Em nossa linguagem, se acendiam. E é interessante isso aqui porque há algo que nós podemos aplicar até mesmo em sala de aula. Em nosso coração, nós também possuímos essas pedras. Quando estamos perante a presença do Senhor, Deus também traz essa resposta.
Deus fala conosco de diversas maneiras. Vou destacar 3 aqui. A primeira, Deus traz a resposta do sim, e como o sim é importante para tomarmos a nossa decisão. A segunda é que Deus também diz não, e Deus também fala o não para nos orientar, nos proteger e nos guiar. E às vezes Deus também diz, aguarde um pouco mais. É interessante compreendermos isso aqui, até mesmo aplicarmos em sala de aula para os nossos alunos. Os sacerdotes sempre aguardavam essa resposta para poder apresentar algo perante a presença do Senhor. Esdras, capítulo 2, versículo 63, fala exatamente sobre essa resposta que era aguardada pelo sacerdote. Neemias 7, versículo 65, também destacam a mesma coisa. E é claro que o sacerdote também vestia uma espécie de estola. A estola do sacerdote era um pouco diferenciada a do sumo sacerdote. Ela pegava-se desde o peitoral e ia até as coxas. É interessante também que você compreende que os sacerdotes comuns, aqueles que também possuíam essa prática de adoração, no tabernáculo também possuíam a estola, só que a deles era mais simples, como um linho. A representação de linho branco aqui fala de pureza, de serviço. O sacerdote, o sumo sacerdote, ele possuía essa veste para a adoração e o serviço ao Senhor. Por cima dela se colocava esse peitoral que estamos destacando para você, feito de ouro com joias preciosas, aonde os sacerdotes apresentavam a Deus a representação de cada tribo de Israel. É claro que isso aqui fazia parte do ritual, onde nós estamos aprendendo sobre a palavra de Deus à luz do tabernáculo. É muito importante você ler o texto bíblico que está em Êxodo capítulo 39, versículo 27, com seus alunos em sala de aula. Fazendo isso, avance então para o terceiro ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: o sacerdócio de Cristo. Esse é o terceiro ponto. Leia o texto de Hebreus capítulo 7, versículo 23 ao 28. Vamos entender sobre o sacerdócio de Cristo na nova aliança à luz de Hebreus, em 3 subtópicos aqui. O primeiro trata sobre o seguinte argumento: um novo e perfeito sacerdócio. O sacerdócio de Cristo não é um sacerdócio baseado na lei levítica, não é direto dos levitas. Mas à luz de Hebreus capítulo 7, versículo 1, o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio natural que vem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque à luz da Bíblia? Na antiga aliança, Melquisedeque era o antigo rei e sacerdote de Salém. Salém na Bíblia é Jerusalém. Esse Melquisedeque é dos dias de Abraão. É interessante que o próprio Abraão reconhece que ele era um adorador, reconhece que ele era um sacerdote perante a presença de Deus, ao ponto de Abraão apresentar ao Senhor a sua adoração e apresentar o dízimo a esse sacerdote. O próprio escritor aos Hebreus faz questão de dizer que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico, porque vem de Melquisedeque. Cristo rei e é sacerdote também. E é interessante que nós compreendemos a respeito disso. A própria palavra de Deus faz questão de dizer que esse sacerdócio de Cristo é superior. Superior a toda a antiga aliança. Superior também porque é o sacerdócio apresentado pelo próprio Deus para o resgate das nossas vidas do pecado. Hebreus capítulo 7, versículo 12, faz questão de dizer que o sacerdócio levítico se tornou imperfeito, mas o de Cristo é perfeito. Hebreus 7, 11 faz questão de dizer que a prática do sacerdócio levítico era a sombra do sacerdócio de Cristo, apontava para o sacerdócio perfeito de Cristo que exerce o seu sacrifício na cruz do Calvário. E mesmo não sendo um sacerdócio de Arão, da tribo de Levi, o sacerdócio de Cristo é perfeito, porque ele agora estabelece a ponte entre o homem e Deus. Esse destaque você precisa apresentar em sala de aula. Avançando, vai para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento: Jesus trouxe a salvação perfeita. Leia o texto de Hebreus capítulo 7, versículo 26.
O sacerdócio de Cristo, ele é perfeito. Por exemplo, a prática do sacerdócio levítico oferecia animais. Cristo, ele é a oferta e ele é aquele que apresenta a oferta. Esse sacerdócio se torna perfeito, porque a partir de Cristo não precisamos mais oferecer nenhum sacrifício para a nossa salvação, porque Cristo já garantiu a nossa salvação na cruz do Calvário. Nós só precisamos reconhecer que Ele é Senhor e precisamos dele. É claro que isso aqui vale a pena apresentar em sala de aula para os nossos alunos. Leia o texto de Hebreus 7:26 em sala de aula e avance para o terceiro e último subtópico da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento à luz desse sacerdócio de Cristo. Jesus, o mediador de uma melhor aliança. A aliança de Cristo é a aliança que nos traz o resgate. A aliança de Cristo é a aliança que nos aproxima de Deus. Olha como isso é importante. O próprio Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, fala que o resgate de Cristo é perfeito. Nós não merecíamos, nós não tínhamos nenhum acesso, nós não tínhamos o contato com Deus. Mas a partir dessa nova aliança, dessa questão de restauração, nós possuímos esse acesso porque Cristo nos permite ter esse acesso e ter essa aproximação do Deus vivo. Olha como isso é importante e nos traz crescimento. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você. Quero lembrar você que eu já estou comentando, já preparando esse material das próximas lições do terceiro trimestre da CPAD aqui da classe dos adultos. A gente vai comentar sobre essa lição aqui. Olha, vai valer muito a pena você estar conosco, tá? Lembrando a você que a gente está comentando também as aulas de adultos, jovens e juvenis. E já tem material pronto para você aqui no canal. É só você conferir aí na playlist. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se Deus quiser. A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Estou passando aqui para deixar um aviso todo especial para você. Está chegando aí o terceiro congresso da EBD aqui em Vitória da Conquista. Vai ser uma bênção. Sabe quem vai estar ministrando nesse congresso? O nosso querido pastor Janiel Lopes, pastor César Moisés, comentaristas da CPAD, Nadiele Macieira, da cidade de Camaçari, e o nosso querido pastor Davi Oliveira. Boa sorte! Vai acontecer dos dias 19 a 21 de julho. Anota aí, gente, e vem. Olha, você pode fazer a sua inscrição, um investimento muito pequeno, apenas R$30. O link eu vou deixar aí no nosso vídeo para você ter acesso e poder chamar todo mundo e participar desse grande trabalho. O nosso endereço fica na Avenida Ilhéus, bairro Brasil, 2353, em Vitória da Conquista. Vai ser um prazer te receber aqui, em nome de Jesus. Terceiro congresso da EBD em Vitória da Conquista. O ensino que transforma. Vai ser uma bênção em nome de Jesus.